A grande sacada do Tite no Flamengo, inegavelmente, foi a maneira como ele ajeitou o sistema defensivo. É bom lembrar que o Flamengo, no tétrico ano de 2023, ele sofria, em média, mais de 20 finalizações dos adversários contra ele. Até mesmo em jogos que o Flamengo ganhava, o Flamengo levava 20 e tantas finalizações por partida do adversário. O sistema defensivo do Flamengo era uma peneira, uma coisa impressionante. O Abel chegou e mudou isso. É a mudança mais evidente que você vê no Flamengo Abel, do o Abel. Tite. O Tite. O Perdão, Tite. Não fica perdão, tirando o perdão, técnico perdão. da lista que ela fica Não, bravo. não, 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 não. O Abel vai na janela do meio do ano lá para a Europa, mas isso aí é outra história. Na verdade, eu estou falando do Tite. O Tite, ele ajeitou a defesa do Flamengo de uma maneira impressionante. É bem verdade que agora é que ele vai começar a enfrentar os ataques todos mais problemáticos, e não os ataques do Campeonato Carioca. Embora no Campeonato Carioca você tenha o ataque do campeão da Libertadores, você tem o ataque do time que chegou a liderar o campeonato com não sei quantas rodadas, chegou a ter 13 pontos de vantagem. Então, o Abel, oh, meu Deus, estou com o Abel na cabeça hoje, mas que coisa. O Tite, para mim, a grande sacada dele é o sistema defensivo. O sistema defensivo do Flamengo é o melhor do Flamengo de Tite até agora. Vamos ver se o meio-campo, que é excepcional em termos de valores, começa também a render tanto e o ataque vai além do Pedro. No caso do Palmeiras, Marília, eu acho que ele tem algumas sacadas, né? Primeiro é a insistência no Flaco Lopes, né? Porque o Palmeiras, que já sabia que perderia o Endrick por causa das seleções brasileiras no começo do ano, faz aquela contratação do Bruno Rodrigues, que vem do Cruzeiro, o artilheiro do pior ataque do campeonato, e se lesiona logo no começo do ano. Então ele fica com ainda menos opções. O Rony, que não vinha de um grande momento e segue no banco, mas ele insiste no Flaco Lopes, que acaba se tornando o artilheiro do campeonato, né? O rosto do título, a cara do título é o Endrick, mas o artilheiro do campeonato é o Flaco Lopes. E o espaço que ele deu para o Aníbal Moreno, né? Ontem ele na coletiva comentava inclusive sobre os dois, né? Que o Aníbal é um cara que chegou pronto, que ele não precisou fazer nada pelo Aníbal, e o Flaco Lopes é um cara em que ele investiu muito tempo, porque, nas palavras do próprio Abel, ele mesmo acreditava mais no Flaco do que o próprio Flaco. Então, eu vi uma certa flexibilidade do Abel de dar espaço para o Aníbal rápido, porque o Abel é um cara que tem muitas convicções e ele tem uma coisa um pouco de hierarquia de oportunidades. E o Aníbal conquista um lugar como titular rápido nesse time. Ele percebe que faz toda a diferença quando o Aníbal joga e logo ele vai ocupando esse espaço. E o Flaco acaba sendo importantíssimo, especialmente na ausência do Endrick, para fazer esse papel. E aí o que eu vejo do Abel, embora muita gente insista que ele é teimoso, né, a coisa a insistência na dobra do Mike com o Marcos Rocha, quando a gente vai para o segundo jogo da final, né, depois de uma primeira partida muito ruim, o Abel faz essa mudança. Ele saca o Marcos Rocha do time, que é um cara muito experiente, um cara muito importante para ele, né, tem a volta do Gustavo Gomes, obviamente, e dá uma oportunidade para o Lázaro começar jogando. Não é uma coisa que necessariamente a gente teria cantado antes da partida. Então, o Abel tem esse fator, embora eu tenha votado no Tite, eu acho ridículo que o Abel não tenha sido escolhido o melhor treinador do Campeonato Paulista nos 2 últimos anos. Ele tem uma capacidade de se reinventar e tem uma outra característica que parece besta, porque o time segue ganhando, mas é a motivação. Né? Você pegar um time que ganha tudo e manter esse time motivado não é fácil. Né? Motivar o Santos era fácil. O Santos tem 2 campeonatos esse ano. Motivar o Palmeiras é mais difícil. Então, o Abel consegue manter esse trabalho e esse ano faz isso com algumas dificuldades, como a ausência do Endrick, né? Ele perde o Gustavo Gomes também num determinado momento. Então, mas eu destacaria o espaço que ele encontrou rapidamente para o Aníbal e a insistência dele no Flaco Lopes. O Aníbal foi uma escolha dele, né? O Aníbal foi ele quem pediu. Ele pediu para o Palmeiras contratar o Aníbal. Mas ele normalmente demora mais para dar o espaço no time titular. Né? Ele deixa o cara lá, né, comendo arroz e feijão para conseguir esse espaço. Mas foi um pedido dele, que era um jogador que o Palmeiras já tinha tentado trazer para o ano passado, e que, né, é uma das poucas contratações do Palmeiras dos últimos 2 anos que vingou rápido. Né? Acho que só dá para falar aí do Murilo e do Aníbal e muitas outras que ou não deram certo ou estão começando a dar certo agora. Agora, ele andou sendo teimoso em determinados momentos, né?
aquele negócio de botar o Endrick aberto, grudado na linha, na ponta direita, aquilo ali foi... Ainda bem que ele reconheceu e no último jogo ele disse para o garoto, ó, vai embora. Aí o Endrick jogou por todas as partes do campo. O Abel tem, às vezes, também as suas idiosincrasias. Inclusive 3 zagueiros, ele tentou botar 3 zagueiros, não estava encaixando. A grande vantagem que eu vejo dele é que ele faz as bobagens, eventualmente, poucas vezes, mas quando ele faz, ele reconhece e volta atrás e ajeita de novo. Os treinadores não fazem, né? Teimam até a morte. Eu vou até chamar, se estiver pronta, uma sonora que a gente tem do Abel, entre tantas outras. Queria lembrar para as pessoas que a gente está aqui, a gente celebrando os campeões estaduais, mas a gente está falando do que vai acontecer a partir de agora. Vocês estavam até ontem falando que só valia Libertadores e Brasileiro. Então a gente está falando que o trabalho trouxe até aqui, porque vai começar 2024. O Abel falou sobre a escolha da escalação dele diferente para essa final. Thiago, eu sei que você está tristonho, preocupado com o Carpini, daqui a pouco esse assunto. Agora é o Abel. Foram essas minhas intenções, construir do lado contrário, com o Piquerez pensando, jogando baixo, não como zagueiro, mas como lateral de trás para a frente. E numa fase inicial, sim, o nosso Gomes jogou quase como um lateral. E jogámos em 3-3-4. Assim que nós jogámos 3 atrás, 3 para 3, 3 no meio, médios com médios, e 4 na frente, 4 para 4. Foi assim que nós iniciamos. Casão, você estava lá, fez a final, e a gente viu que isso funcionou instantaneamente, né? O Santos, apesar do Santos ter competido, competiu mesmo. O Palmeiras foi melhor ontem o jogo todo, e o placar de 1-0 no primeiro tempo parecia pouco, e o outro gol só no segundo tempo também parecia pouco, ainda que o Santos tenha tido chance, sim, é verdade. Ele teve chance, criou chance, não ficou só atrás do time do Carille. Mas ontem o Palmeiras foi muito melhor. Olha, então, o início do jogo, ele foi meio estranho, porque o Palmeiras estava dominando, chegando, e não conseguia finalizar. O Santos ia e finalizava com perigo. Teve umas 2 finalizações antes do Palmeiras conseguir apertar o Santos, mesmo com domínio. Teve o chute do Pituca de fora da área, que foi virando na gaveta e o Everton pegou, e um outro chute também do lado que o Everton pegou. Daí em diante, o Palmeiras começou a dominar. E eu vi isso do que o Abel falou, nesse caso, do time, quando estava com a bola, apertava bastante, atacava com muita gente. Tinha Piquerez chegando toda hora, fazendo dobradinha lá com o Lázaro, tinha aqui o Mike, o Endrick puxando para dentro e o Mike passando o tempo todo. Teve até aquela jogada de calcanhar do Endrick para o Mike. Faltava realmente mais finalização, faltava alguma jogada interessante para o Palmeiras naquele momento. Interessante chegando dentro da rede. Porque teve aquele corta-luz do Endrick que foi lindo. O pegou mal na bola. O Aníbal Moreno pegou mal na bola. Tá. Teve a jogada do Mike, né, que ele cruzou, e depois acabou saindo esse gol. Um gol de pênalti, que o Endrick tem uma virtude, fora a parte técnica, que é aquela de ir em todas as jogadas, acreditar em todas as jogadas. Ele vai na bola, em todas as jogadas. Essa jogada foi longa e assim, ninguém foi na bola com tanto apetite. Só o Endrick foi na bola com tanto apetite. Os outros 2, um achava que aconteceu uma coisa, outro achava que aconteceu outra coisa, um deixou para o outro, ficou aquela dúvida, o Endrick entrou no meio. Eu tive dúvida inicialmente do pênalti, tá? Mas depois, com muito replay ali, realmente bateu na perna do Endrick. Ele acabou sofrendo pênalti e o Rafael Veiga fez o gol. No segundo gol, eu até destaquei isso na transmissão, o lateral do Santos, ele estava saindo com a bola tranquilamente, indo para o meio do campo, carregando para tentar construir alguma coisa. O Endrick foi batendo na bola, dividindo, ele não fez falta. Normalmente, existe aquele papo, né? Mata a jogada. Se o Endrick mata a jogada, não sai o segundo gol. Naquele momento, não ia sair o segundo gol, porque o Endrick ia matar a jogada. Ia ser falta para o Santos. O Endrick não matou a jogada. O Endrick brigou pela bola. Isso, eu acho que o Abel está recuperando no futebol brasileiro. Que o futebol brasileiro tinha perdido isso. Esse papo de matar o contra-ataque, matar a jogada, matar... Né, não deixa jogar
para o contra-ataque. O Hendrick brigou pela bola, saiu toda a jogada, o Flaco Lopes foi excelente e a chegada do Aníbal Moreno. Então eu acho que o Abel está construindo um time taticamente com jogadas mais importantes do que o ano passado. Eu achei que o ano passado o time do Palmeiras ficou muito tempo no Campeonato Brasileiro sem apresentar nada de novo. Né? Não a presença de um Hendrick, mas uma presença de jogadas novas. E ontem, esse time do Palmeiras brigou pela bola o tempo todo. Aquela questão do foco, do comprometimento e do trabalho mental. E hoje eu até escrevi, porque eu conversei com o pessoal do Palmeiras, tem a Gisele Silva, né? Que ela é a psicóloga do Palmeiras. Então, o trabalho psicológico que o Palmeiras faz e o trabalho mental que o Abel faz com os jogadores, aquilo que a Alicia falou, é difícil motivar um time que está ganhando toda hora. Então, aí entra um outro tipo de departamento. Entra o departamento psicológico no jogo, que eu acho que está tendo resultado, está sendo influência nessa questão do Palmeiras conseguir manter o foco por mais tempo que os outros times. Essa foi a diferença do brasileiro do ano passado. O foco do Palmeiras. E o Palmeiras continua da mesma maneira, só que eu acho que o Abel melhorou o plano tático do time. Tem mais alternativas. Não sei se com a saída do Hendrick, se essas alternativas que eu estou destacando aqui vão continuar aparecendo. Mas que ontem apareceu. Agora, posso falar do Renato, que você me perguntou? O que é o lado bom do Renato? Assim, o Renato tem a fácil convivência com os jogadores. Fácil convivência. O Renato joga aberto com os caras. Aquele negócio. Ele tem aquelas falas ainda de jogador. Quer sair pra noite? Sai. Tem que bancar. Chega aqui, treina, porque se começar a treinar mal, jogar mal, vai sair do time. Então ele tem essas frases. Mas ele também escolhe bem o jogador. Esse negócio dele recuperar jogadores que estão meio descartados de time grande faz parte de escolha. Não é assim, pega aquele cara, ele tá livre, pega aquele cara. Não, ele olha o que ele precisa e vai buscar. Então a escolha do Renato, nos últimos anos, né, estão sendo bem feitas. Né? Essa do Diego Costa, nós não sabemos se o Diego Costa vai continuar com esse rendimento em jogos mais complicados, como Libertadores e Brasileiro e Copa do Brasil. Mas nós temos que analisar o que nós vimos até agora. O Renato tem a facilidade de escolha. Porque quando ele escolhe um cara, ele já tem o plano pro cara na cabeça. Então, eu acho que o segredo do Renato não é de hoje, mas nesse campeonato, é esse segredo que ele fez com o Diego Costa. Ele transformou o Diego Costa. Aquilo que o Renato falou é verdade. Apesar do Diego Costa ter sido campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, ele nunca conseguiu ser o cara do Atlético, até porque tinha o Hulk, mas nem dividir isso, né? Com o Botafogo foi a mesma coisa. Né? Teve até uma ciumeira no meio do elenco com a chegada dele. Agora, lá no Grêmio, ele está conseguindo fazer o Diego Costa ser o cara, do jeito que ele pode, do jeito que ele gosta. O Renato deixa o cara à vontade. O Renato sabe que com o Diego Costa em campo pode acontecer algumas coisas, tipo, ele fazer o zagueiro ser expulso. Outra, ele e o zagueiro serem expulsos. Outra, o Diego Costa ser expulso. Mas também tem uma quarta, ele decidiu o jogo. Tem 4 opções com o Diego. E o Renato sabe disso. Ele tem que controlar 3. Boa. Ô, Renato, o Abel, você falou sobre, eventualmente, essas demoras que ele teve. E ontem, o palmeirense saiu do estádio feliz, e com o que tinha assistido, com a velocidade, com a fome que o Palmeiras teve de vencer mais um título. Ele falou que parecia o primeiro que ele estava ganhando. Mas, né, aqui o Brasil é assim, amanhã, depois de amanhã, o Palmeiras joga de novo, agora Libertadores, e agora correndo atrás daquele empate da semana passada. Não tem o Hendrick, e não terá por 15 dias, e não tem o Gustavo Gomes, que de novo sentiu uma contusão. Me explica, com tudo que ele está sendo votado aqui na nossa enquete, por favor, gente, deixe seu like, vote na nossa enquete. O Abel tem o melhor trabalho do ano até aqui para quase metade das pessoas, 49%. Ele começou o ano sem o Hendrick estava no pré-olímpico. O Gustavo Gomes desfalcou o Palmeiras por quase um mês aí no Campeonato Paulista, desde que ele se machucou e voltou agora apenas a jogar agora, contando a data FIFA. Quem é o time titular do Palmeiras sem esses dois? Entra o Lázaro de falso 9, né? O Lázaro até falou que ele pode jogar de falso 9, que já achando um lugarzinho para ele jogar, porque senão vão tirar ele do campo, vai ficar com o lugar do Hendrick. Quem que vai ser o time titular do Palmeiras sem esses dois? Realmente vai embora. Tem chance de ficar sem o Mike também, deve ficar sem o Mike.
Ô, É verdade. Filha, eu acho o seguinte, ele não tem substituto para o Hendrick. Ele pode botar quem ele quiser. Ele não tem um substituto à altura para o Hendrick. Na defesa, o Gustavo Gomes faz falta, mas já estava sem jogar um tempão. Ele voltou justamente nesse segundo jogo, sentiu de novo. Provavelmente vai continuar a zaga que estava jogando sem ele. Esse não acho que seja o grande problema. O grande problema é o Hendrick. O Lázaro, com todo respeito ao Lázaro, que começou no Flamengo, que foi campeão pelo Flamengo, que foi campeão pela seleção brasileira, fazendo inclusive o gol do título, tá? O Lázaro não é esse jogador todo, gente. O Lázaro, vocês estão, sabe, tem muita gente que está se iludindo com o Lázaro. O Lázaro é um bom jogador, ponto. Nada além disso. O Lázaro jogar no lugar do Hendrick, esquece, gente, esquece. Não dá nem para começar a comparar, não dá, sabe, nem para o paro ímpar. Então ele vai ter que quebrar a cabeça e arrumar uma forma de manter a criatividade, o talento, tudo que vai perder sem o Hendrick a partir do momento que o Hendrick não jogar mais. Ele já não vai jogar esses próximos jogos. Eu acho que o Abel vai ter problemas. O Palmeiras vai ter problemas com a saída do Hendrick. Não vai ser o Lázaro que vai substituir. Acho que nem o Dudu. Mesmo que o Dudu volte bem, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o voltar bem do Dudu é uma coisa que eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade de imaginar o Dudu jogando tanta bola. O Dudu já não estava jogando essa bola toda quando ele se machucou. Ele era um jogador taticamente importante. Ele arrumava o ataque do Palmeiras. Mas ele não estava individualmente jogando a bola que já tinha jogado há muito tempo. Eu acho que o Palmeiras vai ter muito problema. Agora, o Palmeiras, é importante que se ressalte isso, né? Teve um resultado muito bom na estreia da Libertadores. Empatar com os reservas que ele mandou contra o São Lourenço, na casa do São Lourenço, foi um excelente resultado. Um excelente resultado. Então, eu não acho que o Palmeiras vai ter problemas grandes na Libertadores. Mas o Hendrick vai fazer muita falta em todas as competições, eu não tenho a menor dúvida. Quanto a escalar o Palmeiras, escalar mesmo, aí eu deixo para a Alicia. A Alicia que é auxiliar do Abel, aí ela craca, ela escala, muda o esquema tático, faz tudo. Vai com tudo, Renato jogou água no chope do Lázaro. Mas, Alícia, temos que jogar quarta-feira. Não tem esse negócio de festa eterna, não. A festa acaba hoje, daqui a pouco. Espero que a Federação Paulista chegue à conclusão que o técnico campeão é o melhor técnico do campeonato dela. Vamos ver se dessa vez deu certo isso aí. Que nos últimos 2 anos isso não aconteceu. Quem que vai jogar quarta-feira em casa? Vai Luan e Murilo atrás, Marcos Rocha na direita, 3 no meio... E Flaco Lopes e Rony? Flaco Lopes e Luiz Guilherme? Flaco Lopes e... Pois é, Marília. O Palmeiras joga quinta-feira, né, contra o Liverpool em casa. Tem essa vantagem de ser, teoricamente, o jogo mais fácil dessa fase de grupos, porque é um adversário que empatou no primeiro jogo também, mas tem tudo para dar menos trabalho do que o São Lourenço, especialmente em casa. E eu não me espantaria se o Abel poupasse alguns outros jogadores. Assim, o Abel, de vez em quando, ele aparece com os times mistos, assim, quando a gente menos espera. Então, eu imagino que o Marcos Rocha volte para o time, né, se a ausência do Mike, de fato, se confirmar. E eu vejo o Luiz Guilherme com uma boa chance de começar jogando. Né? O Abel puxou a orelha dele por falhas defensivas, né? Vale a gente lembrar que todos os jogadores... hoje tem uma responsabilidade defensiva muito grande, e o Abel colocou isso, chegou a falar isso até em coletiva. Então, até no jogo contra o São Lourenço, né, o Rony precisou salvar uma bola ali no finalzinho. Então, mas eu vejo uma possibilidade boa do Luiz Guilherme começar jogando, ou o próprio Rony, né? O Rony tem um histórico forte pelo Palmeiras de Libertadores, e tem ali o carinho do Abel, sempre teve. Então, eu acho que é uma oportunidade para ele começar a testar o time que vai precisar atuar sem o Hendrick, né? Então, acho que o Palmeiras tem essa vantagem de ter feito um bom resultado, como o Renato falou, no primeiro jogo, e na sequência pegar esse jogo, porque lá na frente o Palmeiras vai ter um problemão, porque o Palmeiras pega o Independiente Del Valle, se eu não me engano, fora de casa, entre Flamengo e São Paulo, eu acho, São Paulo e Flamengo. Então, mais lá na frente o Palmeiras vai ter problema. Então, eu não me espantaria se o Abel fizesse algumas outras mudanças nessa partida de quinta-feira para dar um descanso para esses jogadores que vieram aí esticando a corda um pouco. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que provavelmente o Luiz Guilherme vai fazer esse papel na quinta-feira.